Boa tarde, galera. Mais uma aula preparatória para o Enem 2020 e vamos lá para a primeira questão. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa. Em uma dada semana, o gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, esse nível de eficiência. A questão trata que o gerente pode avaliar como um nível de eficiência muito bom. Ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas é superior ao número de reclamações recebidas. A pergunta final é: o gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na... Um desses itens aí nós iremos marcar. Bem, o que é que trata da questão? Trata de dois gráficos aqui, ó. Dois gráficos aqui, gráficos de linha, um tracejado e outro com a linha contínua, um mais escuro e outro mais claro. Aqui a informação primordial da questão é o seguinte: o gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. O gráfico de linha tracejado informa o número de reclamações recebidas. E o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. E essa eficiência vai dar, se você bem leu a questão, é quando a linha contínua, em outras palavras, está acima da linha tracejada. Se você olhar aqui existem dois pontos, certo? Aqui, ó, começa com a linha tracejada, não tem um nível de eficiência. Aqui são os dias, ó. Aqui estão as reclamações, ó. A legenda do gráfico aí. Aqui são os dias da semana, quinta, sexta, sábado, daí por diante. Tem dia que o número de reclamações recebidas é o número de reclamações resolvidas. Os pontos estão iguais aqui, ó, no mesmo ponto. E para a questão você só vai observar com a leitura da questão, enfim, onde a linha contínua é superior à linha tracejada. Ou seja, as reclamações resolvidas, que é do gráfico contínuo, é superior às das reclamações recebidas no dia, que é a tracejada. E se você pegar a informação aqui do gráfico, vai ser na terça-feira, observa aqui comigo, ó. Na terça-feira, a linha contínua está acima da tracejada, há uma eficiência aqui, ó. E na quarta-feira também, ó, apesar que está tendo aqui uma queda no gráfico da linha contínua, mas ela está superior ao gráfico da linha tracejada. E a pergunta final é: o gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na terça e quarta-feira. Ou seja, você só vai observar as partes do gráfico em que a linha contínua está acima da linha tracejada. Vamos agora para a nossa próxima questão. A questão 2 diz assim: o gráfico mostra a variação de extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparando dados dos anos 1995, 1998 e assim sucessivamente. Os dados correspondem aos meses de junho e setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra. Ele está dizendo que o gelo do mar, o gelo marítimo, ele atua como um sistema de resfriamento da Terra.
refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em que ano? Se você observar, quando você pega um gráfico, seja de linha poligonal, seja de um gráfico de uma tabela, um gráfico de barras, não importa. Principalmente quando se trata de gráfico, você veja o que representa o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical é a extensão do gelo marítimo. E o eixo horizontal está dizendo aqui os meses, junho, julho, agosto, setembro, em relação aos anos, certo? Isso aqui, ó, tá sendo as linhas descritas em relação à extensão do gelo marítimo em cada ano aí que a questão propõe. Aí, com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Bem, o maior aquecimento global é quando a extensão de gelo está o quê? Maior ou menor? Cuidado, menor. Certo? Se você pegar, dando aqui um exemplo, você pega um copo, você coloca num copo 100 ml de água. Aí você coloca 5 pedras de gelo. E no outro, você coloca uma pedra de gelo só, com os mesmos 100 ml de água. Você observe que se for o mesmo formato, o mesmo tamanho, o mesmo volume, você vai observar que aquele que tem 4 pedras, ele vai gelar mais do que aquele que só tenha uma. Isso aí vocês estudam na física e sabem muito bem. Assim, essa extensão de gelo marítimo vai ser, com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global quando a extensão de gelo marítimo foi menor e não maior. Cuidado! No caso aqui seria a alternativa E, que essa linha aqui de baixo é a linha referente a 2007. E não essa linha de cima, que é 1995. Aquele alerta, galera, quando você pega um gráfico, olha o que representa o eixo vertical, olha o que representa o eixo horizontal. Portanto, a alternativa coerente em que houve maior aquecimento global foi no ano de 2007, pelos dados e as fontes do gráfico. Bem, galera, vamos para a terceira questão da aula de hoje, preparatória para o Enem 2020. É uma questão que trata de um conteúdo de álgebra, probabilidade. É uma questão que vai estar presente. A probabilidade, ela está presente não só na prova do Enem, como nos concursos em gerais e no dia a dia. A teoria das probabilidades. Se liga na questão, galera. Questão 3. Os alunos do 4º período do curso diurno e do curso noturno de uma faculdade se submeteram a uma prova de seleção, visando a participação numa Olimpíada Internacional. Dentre os que tiraram nota 9,5 ou 10, será escolhido um aluno por sorteio. Veja a tabela a seguir. Vamos agora para os dados da questão. Esses alunos aqui do 4º período, diurno e noturno, aqui estão representando as notas desses alunos, que submeteram aí, aliás, ser submetidos a uma Olimpíada Internacional. Aqui está nos dizendo que com nota 9,5, nesse curso aqui diurno, tem 6 alunos com essa nota. Da mesma forma, no curso noturno tem 7. No curso diurno com nota 10, tem 5 alunos. E no curso noturno com nota 10 tem 8. Com base na tabela, a probabilidade de que o aluno sorteado tenha tirado nota 10 e seja do curso noturno é... Bem, aqui nós vamos fazer a questão aqui envolvendo os eventos equiprováveis, que a ocorrência de as ocorrências individuais têm as mesmas probabilidades. E o que eu vou chamar a atenção dessa questão é que a probabilidade, uma definição bem básica, certo? Para eventos equiprováveis é que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos total, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para a gente chegar à resolução da questão. Se eu jogo um dado, arremesso um dado numa superfície plana
e esse dado é composto de 6 faces numeradas de 1 a 6, qual a probabilidade de eu obter o número 2? Se o dado eles têm faces numeradas de 1 a 6, ele só tem apenas um 2 em uma de suas faces. Quando eu visualizo a face superior, a probabilidade de ser um 2 é uma chance, que é o caso favorável que eu desejo, que é obter o número 2 em 6 possibilidades. Aí seria um sexto. Essa questão aqui tem um ingrediente a mais, porque ele quer saber, com base na tabela, teoria das probabilidades também tem uma correlação com a teoria de conjuntos, certo? É muito comum, pertinente nos concursos e no Enem você vê questões com probabilidade de conjuntos simultaneamente. E aqui, para a pergunta final, temos aqui, com base na tabela, a probabilidade de que o aluno sorteado tenha tirado nota 10 e seja do curso noturno. Esse E significa, em teoria das probabilidades, a interseção, certo? Esse conectivo aí, o O é soma e o E é interseção. Em algumas circunstâncias, produto, em teoria das probabilidades. Ou seja, ele quer saber a probabilidade de que esse aluno sorteado tenha tirado nota 10 e seja do curso noturno. Além de ter tirado 10, ele seja um aluno que frequência esse curso noturno. Por isso que está aí o conectivo E. E aqui é só você olhar. Vamos contar logo o total de alunos aqui. Se você pega 6 com 7 dá 13, 13 com 5 vai dar 18, com 8 dá 26. A probabilidade de que esse único aluno sorteado seja do curso noturno e tenha tirado nota 10, é só você fazer essa intersecção aqui, ó. 10 e noturno são 8. 8 num total de quantos? Quer dizer, a probabilidade, os casos favoráveis são 8, porque são 8 alunos que tiraram nota 10 e frequentam o curso noturno, de um total de 26, se você somar todos os números aí, não é? 6 mais 7 mais 5 mais 8. Você tem 6 mais 7, 13, mais 5, 18, mais 8, 26, aliás. Você tem um total de alunos participando aí, dessa tabela aí, 26, e o número de alunos do curso noturno que tiraram 10 são 8. Assim, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, que no caso favoráveis são 8 em 26. A alternativa que seria marcar era 8 sobre 26. Como desde a letra A até a letra E não tem 8 sobre 26, a gente pode encontrar uma fração equivalente com o mesmo resultado desse. Se eu pego 8 para 26 e divido tanto o numerador da fração, a parte de cima, com a parte de baixo por 2, 8 dividido por 2 vai dar 4 e 26 por 2 vai dar 13. Portanto, 8/26 é uma fração equivalente a 4/13. Portanto, a alternativa correta nesta questão 3, que trata, se liga candidato, de probabilidade, vai estar na prova do Enem, interagido com outros conteúdos. É bom vocês estudarem o conteúdo de probabilidade, principalmente a definição para eventos equiprováveis, a união de probabilidades, a interseção de probabilidades e probabilidade condicional. Vocês iriam marcar nessa questão aqui 4/13, que é a fração equivalente a 8, que é o número de alunos que frequentam o curso noturno e tiraram nota 10, de um total de 26 alunos. Vamos agora para a nossa próxima questão. Bem, aqui é uma questão de geometria. Geometria é a campeã de matemática do nosso Enem. De todas as edições até a última edição do Enem, o assunto que foi mais abordado, que caiu mais na prova do Enem, foi geometria. Aí você tanto tem a geometria analítica como a plana, como a espacial. Essa questão aqui volta para o estudo de geometria plana. Considere um tablado para a escola de teatro dos sonhos, com a forma trapezoidal abaixo. Aí, quantos metros quadrados de madeira serão necessários para cobrir a área delimitada por esse trapézio? É uma questão que ele quer saber a área desse trapézio. Observe que você tem aqui as bases de um trapézio, elas são paralelas, e os lados não paralelos são os lados transversos, mas tem a mesma medida, ó, 5 metros. Esse tipo de trapézio que tem os lados não paralelos iguais,
você obtém ele pela uma secção transversal de um triângulo que é o chamado triângulo isósceles. Se você fizer um corte paralelamente, aqui você tem um triângulo aqui, ó, você tem um triângulo isósceles, que ele tem dois lados iguais, o escaleno tem três lados diferentes e o equilátero tem três lados iguais. Se você fizer um corte transversal e você retirar a parte de cima do triângulo, você vai ter uma construção de um trapézio. Aí o trapézio, esse trapézio ele é isósceles porque os lados transversos, que não são paralelos, são iguais. Isso aqui nada mais, nada menos, como a resposta está em metros quadrados e as unidades aqui que delimitam os lados do trapézio também estão em metros. Tudo está na mesma unidade. É uma grandeza bidimensional, porque trata de área, uma medida de área, sistema de medidas de área. E você necessariamente não precisa saber a área do trapézio, porque a área do trapézio é uma área muito conhecida, que é base maior mais base menor, soma essas bases, divide por 2 e multiplica pela altura. Mas se você bem observar, como esses lados aqui são iguais, ó, os lados transversos, 5 metros, na hora que você traçar aqui a altura, você traça aqui uma altura, eu estou traçando aqui hipoteticamente, ó, a altura. Aí você vai formar aqui o quê? Quando eu traço aqui essas duas alturas aqui, ó, dessa figura aqui trapezoidal, eu vou ter esse pedaço aqui, até esse ponto aqui, e esse pedaço aqui, até aqui iguais, porque os lados, como o trapézio é isósceles, eu vou ter a base menor 9, aí se eu traçar aqui a altura, ó, esses 15 aqui eu diminuo 9. Por que eu diminuo 9? Porque se daqui para cá é 9, quando eu traço a altura, daqui para cá também, ó, será 9. Ok? Eu vou ter dois lados paralelos agora iguais. Aí você tem 15. Aí eu tracei aqui para igualar 9 com 9. Sobraram 6. Aí que coincidência é essa ficar 3 e 3? Porque os lados, todo o trapézio isósceles, que os lados não paralelos são iguais, no caso aqui é 5 metros, em relação à base maior, quando você traça a altura, você vai ter esses pedaços aí iguais. Aí você tem 9 na base menor, a base maior você vai ter 9 para ficar igual, ó, eles são paralelos e iguais os tamanhos, 9 com 9, para 15 está faltando 6, fica 3 e 3. Ou seja, quando você traça a altura aqui, você vai ter um triângulo aqui, ó, retângulo, porque a altura é perpendicular, é um segmento perpendicular às bases do trapézio. Aí você vai ter esse lado aqui medindo 5, esse aqui medindo 3 e aqui formando um ângulo de 90 graus. No caso aqui o 5 é a hipotenusa. Você vai ter um triângulo retângulo, que onde você vai aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Você vai ter um lado, que é a hipotenusa 5, vai formar aqui um triângulo retângulo, certo? De hipotenusa 5, a altura você vai calcular e esse pedaço aqui, 3, certo? Como a hipotenusa é 5, esses três números pitagóricos são muito conhecidos, 5, 3 e 4, a altura do trapézio é 4. Ou seja, se você não soubesse também a área de um trapézio, não lembrasse, já que a prova do Enem não traz o formulário, as fórmulas, padrões do que está sendo abordado, aí você tem aqui, ó, aí você tem dois triângulos retângulos, e você vai ter um retângulo de lado 4 e outro lado 9. Você também tem como calcular a área desse trapézio sem necessariamente saber a área do trapézio, fazendo composições de dois triângulos retângulos e um retângulo. Assim, ó, como a altura é 4, porque aqui você vai ter uma hipotenusa que é 5, esse pedaço aqui que é 3, e aqui forma um ângulo de 90 graus, porque a altura é um segmento que ele é perpendicular às bases. Aí, como esses números são bastante conhecidos no mundo da matemática, desde o fundamental, que se estuda no 9º ano do Teorema de Pitágoras, você tem as medidas 3, 4 e 5.
Assim, como é que eu calculo a área desse trapézio? Vocês, quando assistirem, verem, pausarem e rever a aula, vocês vão ver como é fácil. Você tem a base menor, vou calcular pela a fórmula padrão, modelo matemático de área de trapézio. Você tem a base menor, que é 9, a base maior, que é 15, somam as bases e tira a média, não é? 9 mais 15 dá quanto? Dá 24, divide por 2, porque é base menor mais base maior dividido por 2, é uma média aí. Média aritmética. Aí você pega 9 mais 15, 24, dividido por 2 dá 12, e a altura vai ser 4. Certo? Por Pitágoras. Essa altura é 4, esse pedacinho aqui é 3, isso aqui é 5. Por Pitágoras. Aí você tem 12, que é a média das bases, 9 mais 15 dá 24, dividido por 2 dá 12, vezes 4, que é a altura, já que o modelo matemático para do trapézio é base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura, aí você vai ter 12 vezes 4, que vai dar 48. Ou seja, quantos metros quadrados de madeira são necessários para cobrir a área delimitada por esse trapézio? Vai ser a letra D, 48 metros quadrados. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. O gráfico a seguir é um gráfico de barra, né? Barra vertical, muito usado em estatística, muito usado em provas e em concursos, de modo em geral. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor de educação básica. Resultados dos professores no curso preparatório. Para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Esses alunos são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiverem resultado ótimo ou excelente, pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado? Para continuar no mercado, é necessário que esse curso se aprove pelo menos 70% desses alunos, que por sua vez são professores especializando-se. Alunos, professores. Por isso que nós costumamos falar, como eu sou professor de matemática PH, que os professores são eternos alunos e eternos aprendizes. Ok? A questão reflete isso aí. E para continuar no mercado é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% dos seus alunos. Quando você vai aqui no gráfico de barra vertical, é um gráfico que a legenda aqui está muito clara. Você tem, sabendo que os aprovados são aqueles que obtiveram resultado ótimo e excelente, você teve aqui alunos, professores que ruim foram 2, em termos de avaliação. Bom foram 4. Ótimo foram 6, observa aqui o tracejado aqui, e excelente foi 1. E justamente ele quer saber, sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultado ótimo ou excelente, esse conectivo ou em matemática ele é um somatório. Você vai somar quantos alunos, certo? Obtiveram esse resultado como ótimo ou excelente, esses alunos professores. Ótimo foram 6 e excelente foi 1. 6 mais 1, uma soma muito simples, 7. De um total de ruim 2, bom 4, 2 mais 4 dá 6, ótimo foram 6, 6 mais 6, 12, e excelente foi 1. Qual o percentual que representa 7, que são os alunos, professores que obtiveram resultados ótimos ou excelentes, porque são 6 ótimos e 1 excelente. 6 mais 1, 7. 7 de 13. E para continuar no mercado é necessário que esse curso aprove pelo menos 70%. Qual das alternativas a gente iria escolher? 7 de 13, observe que se fosse 6,5, você nem pegar em lápis, fazer o cálculo escrito e sim mental, a metade de 3 é 6,5. 7 é um pouquinho acima de 6,5. 7 de 13 é algo a mais do que 50%. Quando você divide 7 por 13,
você vai ter aí um valor aproximado aí de 54%. Ou seja, um pouco mais de 50%. Só que você não vai perder tempo numa prova que ela é feita, a prova do Enem, para você não fazer as 45 questões, que é 50% da prova objetiva do segundo dia. Às vezes você tem que ser bastante objetivo, conciso, preciso nas respostas. E geralmente em muitas questões você podendo dar uma olhada na pergunta final, você já economiza esse tempo, que ele é altamente significativo. Assim, para continuar no mercado é necessário que esse curso aprove pelo menos 70%. A resposta que você iria marcar era a letra C. Não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 50%. Ele quer que aprove pelo menos 70%. Agora, 70% não corresponde àqueles que obtiveram resultados ótimos ou excelentes do todo. Ok? Ótimo ou excelente foram 7. E 7 de 13, 7 passa um pouquinho de 6,5, que é a metade de 13. Você pode também fazer essa questão por regra de 3. Sem problema, a regra de 3 simples. 13 correspondiam a 100% e essa performance de ótimo e excelente foram 7. Aí o equivalente a X. Grandeza abaixo de cada grandeza, né? As grandezas afins, vamos dizer assim. E a alternativa correta seria a letra C, não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 50%, já que 7 de 13 passa um pouquinho de 50%, e como ele quer aqui uma aproximação, a alternativa coerente, se você for ler da letra A, letra E, seria a letra C, não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente de 50%. Não chegou a esse nível de satisfação de 70%. Fica aqui a dica, deixa aqui a dica e vamos caminhando nessa jornada. Esperamos para a nossa próxima aula. Fique ligado, tudo de bom.